pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com o Maurício, tá? Ele é da Caravelas Turismo, tá? É um receptivo que temos em São Luís. E aí ele vai contar um pouco da cidade, do estado e tudo que abrange, não apenas São Luís, não apenas os Lençóis, como um todo. O estado como um todo. Isso aí. Obrigada. Prazer enorme, tá? Só agradecer, tá? A oportunidade. Né? Isso, o prazer é nosso ter. Como ter você falou, né? Sou o Maurício, sou gerente comercial e operacional da Caravelas Turismo. Hoje a Caravelas Turismo é a agência mais antiga em atividade no nosso estado, tá? Nós temos 56 anos de estrada, uma empresa sólida no mercado, né? E graças a Deus a gente vem se mantendo e se fortalecendo cada vez mais, buscando manter a qualidade dos serviços todos oferecidos e ofertados, certo? Certo. Falar um pouquinho dos nossos produtos, do que se destaca em nosso estado, né? Primeiramente, São Luís do Maranhão, a única capital brasileira fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses. Uma mistura de raças. Verdade. O nosso estado, o estado do Maranhão, ele é muito rico em cultura e belezas naturais, tá? São Luís, o principal portal de entrada para o estado, certo? Para quem vai visitar o grande polo São Luís, que abrange outras cidades, fora a capital, vou já explicar. E para quem vai também para os Lençóis Maranhenses, que recentemente foi eleito como o segundo parque mais bonito do mundo. Perdemos só para o Parque da África, tá? E o Delta das Américas, que também é conhecido como Delta do Rio Parnaíba. Farei uma pequena explanação, que 80% dele é dentro do nosso estado. Então você consegue ir para o nosso estado, conhecer o polo São Luís, mais voltado não só para o lazer, para a história e cultura também, uma cidade patrimônio da humanidade, tá? Reconhecida em 1997, certo? Recentemente conhecida como a capital do Bumba Meu Boi e a capital do reggae. Também conhecida também como a Jamaica brasileira, a gente costuma dizer, né? Tá. Então você chegando no nosso estado, entrando por São Luís, você conhece a capital, né? A parte histórica. A gente tem uma extensão de mais de 30 quilômetros de praias urbanas, uma total infraestrutura, restaurantes, bares, tá? A nossa hotelaria, ela é praticamente toda somente em uma região localizada próximo à praia, certo? Algumas você consegue ir a pé, outras coisas de 5 minutinhos pegando o carro. Mesma coisa o centro histórico. Com 5 minutinhos você pegando o transporte, você está na parte histórica, que é chamada... Os hotéis ficam praticamente na chamada Cidade Nova. Aí você atravessou uma das pontes sobre o Rio Anil, que é conhecida como a Ponte do José Sarney, também conhecida como a Ponte do Rio São Francisco, você chega no coração, no pulmão da parte histórica, onde estão os principais prédios tombados, tá? Nós temos praças históricas, tá? Mirantes belíssimos, o pôr do sol, curtir lá no centro, bares também, restaurantes, a Casa das Tulhas, tá? E museus, casas de cultura, entre outros atrativos. É uma região mais histórica. Mais histórica. Mas a hotelaria é do outro lado. Do outro lado, exatamente. No centro histórico você vai encontrar algumas pousadas, tá? Mas coisas menores, com poucas unidades habitacionais, tá? Poucos apartamentos a serem ofertados. E existia um grande hotel com 200 unidades. Mas infelizmente veio a pandemia e ele fechou as portas. Uma pena. E era bem no coração. Quem curtia a história já ficava hospedados lá, tá? Claro. Entendeu? Mas nada que seja diferente você ficar do outro lado, inviável, tá bom? Certo. E dentro da ilha, fora a capital São Luís, nós temos outras 3 cidades que contemplam a grande ilha, que é Raposa, que era uma vila de pescadores. Ela foi municipalizada em 1994, onde pescadores cearenses vieram para a nossa costa para pesca, tá? E acabaram fundando uma vila. E essa vila foi municipalizada em 94, onde os moradores lá, o município, gira em torno do turismo, tá? Fica em média de 30 quilômetros da capital.
certo? É tradição, os finais de semana, os moradores irem até lá degustar dos pratos à base de frutos do mar, que é maravilhoso. Eu particularmente sempre estou por lá também para degustar esses pratos. Nós temos um passeio náutico interessantíssimo, onde você vai conhecer a vegetação que predomina na região, que é o mangue, passando pelas entranças, uma parada numa croa de mariscos para banho, no meio do igarapé. E de lá você vai até conhecida, não existe os lençóis? Sim. Lá nós costumamos dizer que é as fronhas maranhenses, porque é bem menor. A areia não é tão branca, é um pouco amarelada, tá? Mas imita bastante. Você tirar uma foto ali e dizer, olha, estou nos lençóis. Muita gente vai acreditar. Que de lá a gente faz uma pequena caminhada para a praia de Carimã, que fica nessa ilha do outro lado onde está as fronhas, tá? É um passeio belíssimo. E a gente busca casar esse passeio, a gente costuma dizer que ele é 2 em 1, que a gente faz junto com a outra cidade, São José de Ribamar. É uma cidade balneária, que é o santo que venereia o Maranhão, tá? Quando você olhar algum Ribamar, já sabe que é maranhense. Ribamar. Que é o São José de Ribamar. É muito forte também a festa religiosa, tanto em Alcântara, que faz parte do Grande Polo, e em São José de Ribamar, certo? Alcântara faz parte do Grande Polo de São Luís, mas fica do outro lado do continente, bem próximo à linha do Equador. Costumamos dizer que é um museu de céu aberto, tá? Riquíssima, tem toda uma história com a vida de Dom Pedro, que viria conhecer a última província, e os grandes barões na época do apogeu do algodão moravam, residiam lá em Alcântara. E aí houve uma disputa para saber quem ia receber o Dom Pedro. Então eles começaram a construir 2 castelos e só ficaram em ruína. Acabou que Dom Pedro não veio, eles morreram, mas tem toda a história. É muito belo. E tem o passeio para lá. Isso. Nós temos um passeio de dia inteiro, tá? Sendo que o passeio ele não tem saídas diárias. Não, tem saída diária, mas não tem um horário fixo, porque a maior variação de maré do Brasil é em nossa região. Tá? Maré enche, maré vaza por 6 horas. É interessantíssimo. Você estiver na praia, passar o dia na praia, você vai sentir água nos seus pés, próximo aos bares. Depois de 6 horas ela vai estar lá embaixo. É muito interessante esse fenômeno e acontece em nossa região. Então, para fazer, tem vezes que a saída é pela manhã cedo, tem vezes que é próximo às 12, tá? Ou entre às 6 da manhã às 12 horas, enfim, não tem um horário fixo. E também aqueles amantes, né, de história, de cultura, às vezes preferem pernoitar. E aí a gente tem outras opções lá. Fora o sítio histórico, temos Revoada dos Guarais, por exemplo, feito não só no Delta, como lá também. Olha, tá? Que interessante. Temos o passeio a uma ilha logo à frente, que só tem uma moradora, tá? Bem legal. Temos um tour de praias também, praias semidesertas. Temos comunidades quilombolas, é muito interessante. É uma experiência belíssima, você vivenciar ali aquela cultura local, tá? Então, esses aí é o que contempla a grande ilha, o grande polo São Luís, certo? Agora nós vamos para os lençóis, né? Porque fala em São Luís, casa com lençóis. Sempre, falou em Maranhão, né? É verdade. Certo. Hoje, lençóis. Lençóis é o melhor período para você visitar. É um produto que é visitado o ano inteiro. Apesar das lagoas serem formadas por águas da chuva, nós temos lagoas perenes, que permanecem com água o ano inteiro. Pode ser que você vai em uma determinada época do ano, você não vai conhecer aquele conjunto, mas sempre terá lagoas a serem visitadas, sempre você irá encontrar, tá? Agora o período que elas ficam completamente cheias, nós não temos estação do ano, período chuvoso, não chuvoso. O chuvoso inicia final de dezembro, se estendendo até junho, sendo que os meses que mais chovem é março, abril e maio. Praticamente chuvas diárias e grande parte delas são torrenciais, certo? É um período que pode ser visitado? Sim. Pode ser que você não pegue um pôr do sol, por exemplo, tá? Que o pôr do sol também no parque é belíssimo. Sou meio suspeito a falar, que eu já fui só umas 2.000 vezes. Mas cada vez que a gente vai é uma beleza diferente. É algo inexplicável. Natureza. É até difícil de descrever com palavras. Eu poderia chegar aqui só falar lençóis, mostrar uma foto, um vídeo, uma imagem e pronto.
É algo sensacional, é espetacular, é uma experiência incrível. Eu acho que todo mundo, antes de morrer, tem que fazer uma visita aos Lençóis. Tem que conhecer, não pode morrer sem visitar. Tá? E aí a gente consegue visitar o ano inteiro, sendo que o período que as lagoas ficam completamente cheias é o que a gente chama assim de alta da alta, que é junho, julho e agosto, até o início de setembro, onde você vai encontrar aquele conjunto, aquele mudão mesmo de lagoas. Mas só nesse período, Mauro, você não consegue visitar? Consegue sim, tá? É tão belo, sim. Você vai encontrar também a beleza natural que Deus nos presenteou, né? E aí você tem 3 bases para ficar hospedado. Santa Amaro, uma cidade, Barreirinhas, outra cidade, e a Praia de Atins, que faz parte do município de Barreirinhas. Barreirinhas é o principal portal, porque é onde está a principal infraestrutura, tá? Você ainda vai ter uma noite, bares, restaurantes, Villa e Foods, entendeu? Aquela música ao vivo, um barzinho, quem gosta de tomar uma cervejinha, quem gosta de algo mais agitado, uma baladinha, Barreirinhas. Santa Amaro, mais sossegado, você não vai ter essas opções, tá? A diferença de Santa Amaro para Barreirinhas, fora essa, é que Santa Amaro existe 2 parques, o municipal e o federal, que é a APA de proteção ambiental. Mas você não percorre para chegar na lagoa com uma trilha como Barreirinhas. Que Barreirinhas você ainda atravessa o rio numa balsa e você vai percorrer no carro uma média de 50 a 1 hora. Em Santa Amaro não, são só 20 minutos. Para a pessoa que tem dificuldade de locomoção, uma idade mais avançada, chamado, como vamos dizer, o grupo da melhor idade, né? Ou Ele sugere mais Santa Amaro. Santa Amaro. E particularmente é onde tem uma das lagoas mais bonitas do parque, Santa Amaro, tá? Perfeito. Certo. E lá tem opções também para você poder realizar, como o Circuito América, que você vai de lancha, a comunidade Betânia, onde tem a Lagoa Betânia, um tour de dia inteiro. Para quem tem mais uma disponibilidade para uma caminhada, tem um melhor, exige um esforço físico, você tem que ter uma certa resistência, é a Lagoa das Emendadas. Essa também é linda, maravilhosa, só que ela tem uma caminhada, porque ela fica dentro do parque da área de proteção, então você vai de carro até uns 40 minutos e depois você vai ter que seguir a pé. É mais ou menos 1 hora de caminhada até chegar nessa lagoa. Então, 1 hora indo, 1 hora voltando. Compensa. Compensa. É espetacular. Muito lindo. E aí, Barreirinhas. A mesma distância para Santa Amaro é praticamente a mesma para Barreirinhas. Cerca de 4 horas de viagem, tá? Estrada asfaltada mesmo até as 2 cidades, certo? E em Barreirinhas, como eu falei anteriormente, também estão as 2 principais lagoas, as mais conhecidas, na verdade, mais visitadas. Você já deve ter ouvido falar que é a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, tá? Você faz saindo, melhor a saída por Barreirinhas mesmo, certo? E Atins também, temos lagoas por lá. E nesse período chuvoso, no momento agora, formou a Cachoeira do Mozinho. A gente chama de cachoeirinha, porque quando a gente fala cachoeira, todo mundo associa já a uma certa altura, né? Mas ela é bem baixinha, mas bem gostosa. Se torna bem agradável. O banho e a visita. Vale a pena. Mas ela só fica nesse período de chuva, tá? Ela forma só nesse período. Mas fora isso, nós temos outros atrativos, como o camarão grelhado mais gostoso dos Lençóis. Está lá. Tem moradores que preparam. Temos clientes, inclusive, viu, que eles vêm só para comer esse camarão, por incrível que pareça. Europeus, são italianos. Eles sempre que vêm ao Brasil e visitam a nossa região, eles querem ir até Atins para poder degustar o delicioso camarão grelhado. Já tô até com água na boca. Não dá pra perder o camarão. Já tô até com água na boca, só de pensar. Tá? E essa ida para Atins, geralmente a gente já vai em forma de passeio pelo Rio Preguiça, que tem um passeio que vai até a Praia do Caburé, que você também faz saindo de Barreirinhas, também um outro tradicional passeio. Você desce na lancha voadeira, passa no primeiro vilarejo, que são os pequenos Lençóis, Vassouras. A gente tem uma pequena tenda, tem os nossos amiguinhos lá, são os macaquinhos que moram naquela região também, que vêm visitar todo mundo que chega lá. De lá vamos até Mandacaru, onde está o Farol Preguiças. São cerca de 164 degraus, vale a pena subir. Você vai ter uma vista parcial do parque. Dunas, vegetação, o Rio Preguiça e logo à frente o Oceano Atlântico. Porque de lá nós vamos até a Praia do Caburé,
que é uma faixa de areia que separa o Rio Preguiça do oceano. Mas ali você já sente a água saloba, a mistura já com a água do mar. Se você experimentar, ela já está bem saloba. E ela vai desaguar já na Ponta da Brasília, que já fica em frente à praia de Atins, que é um encontro mesmo com o rio com o mar. Tá? Então são essas 3 bases. A diferença é essa: Barreirinhas, principal infraestrutura, Santa Amaro, mais rusticidade, e Atins é quem quer se desligar do mundo e ficar conectado direto com a natureza. Pé na areia, exatamente, pé na areia total, tranquilidade, barulho só dos pássaros, rapaz, é espetacular. E cada vez mais procurado, tá? Atins. Destino sensação do momento, vamos dizer assim. Normalmente sempre me perguntam, né? Sim. Barreirinhas, Atins. Agora, Santa Amaro. Isso, agora agora eu não indico muito, alguns turistas voltam até meio assim frustrados, porque às vezes, não sei, no ato da venda ou se compra direto, às vezes ele quer ir um dia e voltar no outro, então não compensa. Até devido à distância. Só para você chegar em Barreirinhas 4 horas. Para Atins você vai gastar mais 1h30, né? Aí, para você chegar num dia, já voltar no dia seguinte, não compensa. No mínimo 3 dias. O ideal 4. Por que 3 dias? O primeiro dia você vai em forma de passeio, praticamente só o traslado, sua chegada em Atins. Sim. O segundo dia você faz um tour aos Grandes Lençóis, né? Tem um tour de meio período e período integral. Pode ficar o dia inteiro. Geralmente, quando está curto, a gente sugere meio período, faz pela manhã e à tarde vai curtir a praia, que a praia também é belíssima. Até o pôr do sol na praia. E o terceiro dia você já retorna para São Luís. Você consegue sai após o almoço e chega em São Luís ainda até por volta de 20 horas. Então a gente indica dessa forma, nunca ir num dia e voltar no outro. Vai chegar só para dormir, né? Então, no mínimo 2 noites. No mínimo 2 noites. O ideal mesmo é ficar assim. 10, uma semana. É espetacular. Quem conhece se apaixona. Tem gente que diz assim pra gente, alguns turistas, quando a gente pega o feedback, né? Poxa, Maurício, se eu soubesse que era assim, tinha ficado 30 dias. Pois tá? Aí outro polo, também um dos polos principais no nosso estado, que às vezes as pessoas confundem muito, é o chamado Delta do Rio Parnaíba, tá? Ele fica após Lençóis. Quem sai de São Luís, passa por Lençóis e logo ao lado Delta, certo? Esse Delta do Rio Parnaíba é também conhecido como Delta das Américas. É o único delta de mar aberto das Américas, tá? Ele é formado pelo Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba é o limitador dos estados do Maranhão e do Piauí. Então 80% do delta é dentro do Maranhão. Então você consegue conhecer Lençóis e Delta sem sair do Maranhão. Entrando e saindo por São Luís. Não necessariamente ter que ir ao Piauí. Que as pessoas associam devido à cidade de Parnaíba. E o nome ser Delta do Rio Parnaíba. Então todo mundo quer conhecer o Delta, que é só se for para Parnaíba. Também é interessante, aquela região toda lá do litoral do Piauí, que inclusive o litoral do Piauí é o menor do Brasil e você consegue visitá-lo durante uma manhã, por exemplo. Belíssimas praias. Tem a Barra Grande que se destaca muito com a prática do kitesurf, assim como a Atins também com a prática, né? Então a gente costuma fazer e levar o turista até lá e indicar quando você faz a rota como um todo. Que aí você entra pelo estado, sai pelo outro. Maranhão, Ceará ou vice-versa. Maurício, eu consigo fazer o inverso? Consegue. Entrando pelo Ceará, finalizando por São Luís. Sendo que a gente indica mais entrando por São Luís, porque você está animado, está no início da viagem, você já pega o pancadão no início. Qual é o pancadão? Lençóis, areia, aquela caminhada. E finaliza relax nas lagoas lá de Jeri, em Fortaleza, deitado numa redinha, não? A gente costuma dizer isso, tá? A gente chama isso de Rota das Emoções. Rota das Emoções, é. A rota isso, começando num estado e terminando no outro. E quando começa por São Luís, você pode agora ter a opção de finalizar em Jericoacoara, tá? Mas a gente sempre indica dar uma esticadinha até Fortaleza, capital do sol, né? Conhecido como capital do sol, capital do forró. E aí, poxa, é interessantíssimo também. Tem um passeio belíssimo lá. Se você quiser ficar 2 noites, você chega da rota, por exemplo, à noite. Outro dia tem um city tour com a praia de Cumbuco, que é belíssimo. Você faz durante o dia, você vai achar maravilhoso. À noite vai ter um showzinho, não deixar de assistir um show de humor.
comer aquela lasanha gostosa, a lagosta gostosa que eles oferecem lá. É espetacular, uma delícia também. E um forrozinho ali na beira-mar também. Então é legal. Às vezes você unindo útil ao agradável. Pô, já veio de tão longe. Poxa, eu vou em São Luís e vou em Fortaleza e não vou conhecer? Faz a ponta lá uns 2, 3 dias. São Luís conhece, né? Como eu falei anteriormente da ilha. E Fortaleza também. Tem N atrativos. Você já vai estar sendo de Jeri, que dispensa comentários, né? Sim. Faz parte do estado de Ceará. Você pode ir tanto por estrada, vale lembrar isso aí, tá? Dependendo da sua disponibilidade, né? Você também consegue ir pelas praias, até com pernoite, entre Jeri e Fortaleza. Não sei se você sabe disso. Não necessariamente pela estrada, que dura em média de 5 horas. Você consegue praias belíssimas. O estado do Ceará também tem que reconhecer. Para Fortaleza. Tem via praias também. Nós, inclusive, oferecemos esse traslado dessa forma. E dá para ficar em alguma praia sim, antes de chegar em Fortaleza? Tem praias que disponibilizam até Fortaleza. Tá? Bem legal. E se não quiser ficar, só conhecer mesmo, vai direto. A gente vai gastar aí umas 8 horas, 10 horas. Mas é feito que tipo 4x4. 4x4. Porque o grande trecho mais é só praia mesmo, trilhas, tá? Sim. A gente faz de 4x4. 4x4 climatizado, né? Você vai bem. Então tá, perfeito. Aí porque na nossa região, faça sol, faça chuva, é calor o ano inteiro. Calor sempre. É calor sempre. É verdade. E aí, só esticando, tem a rota, como eu já falei dos polos do Maranhão, querendo ou não, a gente acaba puxando a rota, né? Sim. Onde você consegue fazer em média de 8 dias, né? Conhecendo o Polo São Luís, o Polo Delta, as praias no Piauí, que são belíssimas também, né? Indo até Jericoacoara e finalizando ou no aeroporto de Cruz, que fica a 1 hora de Jeri, conhecido como aeroporto de Jericoacoara, ou na própria capital, Fortaleza, tá? Ótimo. Agora vamos para a cereja do bolo. A cereja. Vamos ver. Tem uma região que muita gente às vezes não conhece e não ouviu falar. Perfeito. Ou seja, já ouviu falar superficialmente. Fica localizado no sul do estado do Maranhão. Tá? O principal portal, ainda não vou dizer o nome, o principal portal de entrada é a cidade de Imperatriz. É a segunda maior cidade do estado. Tá? Fica em pontos extremos. São Luís, litoral, né? E Imperatriz, já próximo do estado de Tocantins, certo? De lá é a região chamada Chapada das Mesas, conhecido também como o Paraíso das Águas. É um conjunto de cachoeiras com águas cristalinas. Cara, é muito lindo, é espetacular. É um turismo, né? Ecoturismo maravilhoso. Essencial, né? Essencial. Os atrativos são um pouco distantes, mas a gente tem algo que beneficia e é diferente de demais regiões, que cachoeira tem no ano inteiro, né? Tem no mundo inteiro cachoeira. Mas nós temos um grande diferencial, o acesso. Você não precisa fazer grandes trilhas, grandes caminhadas, né? Como nós temos chapadas dentro do Brasil belíssimas, como a do Veadeiro. Você tem que parar num determinado ponto, tá? Aí você tem que ir numa trilha a pé, tantas horas até chegar naquele atrativo espetacular. Nossa, não. O carro para bem próximo. Essa é a vantagem, tá? Maurício, uma pergunta. Então, para Chapadas das Mesas, a entrada ideal seria Imperatriz. Imperatriz. Aí, se você me perguntar, já vou complementando sua pergunta. Eu consigo fazer para o São Luís, Maurício? Consegue, só que é mais distante. Como é que ficaria a melhor logística por São Luís? Nada que impossibilite e viabilize. Mas aí você pega um avião de São Luís para Imperatriz, um trecho interno, 1 hora de viagem. E de Imperatriz para o principal portal de entrada, que é a cidade de Carolina, que as principais belezas estão em Carolina, se compreende Carolina, Riachão, Fortaleza, Nogueiras, entre outros. Mas a melhor infraestrutura no momento é Carolina com Riachão, né? Você ainda vai percorrer 230 até Carolina. E se for querer ficar no complexo do lado do Poço Azul, que é maravilhoso, ainda tem mais 115, tá? Consegue ir rodoviário? Você me perguntar, consegue. Mas são praticamente 900 quilômetros. Aí se torna um pouco cansativo, né? Bem cansativo. Então a entrada por Imperatriz. Isso. E aí depois tem 230 quilômetros. Comparando com Lençóis, São Luís Lençóis é mais perto um pouco. Porque São Luís Lençóis 4, Imperatriz, Carolina 3 horas, tá? Perfeito. E a grande maioria do nosso público que a gente atende nessa região é entrando por Imperatriz. Tem
outros que a gente faz, São Luís faz, né? É feito, mas é um pouco mais cansativo. Então a gente orienta por Imperatriz. Dependendo do horário do voo, a malha não dispõe de muitas opções, tá? Mas aqui do sul até tem algumas opções legais. Sim. Mas a gente às vezes sugere um dia Imperatriz, dorme na chegada e pode dormir um dia na saída, tá? Por exemplo. E o que tem para ser feito em Chapadas? Vamos lá. Chapada tem um cardápio de natureza, de beleza, de esportes radicais, belíssimo, tá? Fora as cachoeiras, já só o traslado até lá já é uma panorâmica linda, porque nós temos formações rochosas. Por que Chapada das Mesas? Porque tem formações rochosas que foram feitas pelas chuvas e pelos ventos que imitam uma mesa. É impressionante. Você vê nas fotos, tá? Parece uma mesa mesmo, tá? Mas é algo assim bem plano mesmo e vem a caída. Então aquilo é maravilhoso. Já no visual, você já olhando aquilo ali, você já se apaixona. Temos trilhas ecológicas, que essa vegetação lá predomina o cerrado. Fazemos trilhas, tá? Temos um passeio pelo Rio Tocantins também, que é espetacular, onde você pode curtir um pôr do sol, tá? Nós temos o complexo de Pedra Caída, que dentro do complexo ele dispõe de uma excelente estrutura hoteleira, tá? Espetacular. É uma propriedade... E os atrativos todos, vale frisar, tá? São em propriedades particulares, onde eles cobram uma taxa, né, para acesso, né? Uma taxa que tem lá. E dentro desse, que é um dos principais, que é o de Pedra Caída, que ele tem esse meio de hospedagem, tem várias cachoeiras dentro. E tem umas que se chamada dos canyons. Você vai entrando e aquelas formações rochosas, elas vão se fechando, tá? E aquela água cristalina. Você tem uma pontezinha de madeira, segurando, já dando uma emoção. Você tem a chamada tirolesa do pânico lá. São 1.400 metros. Pânico. Você sobe naquela cadeirinha. Adrenalina total. Lindo, lindo demais. São duas regiões que se destacam muito no estado. Os Lençóis, porque é um único, e a região das cachoeiras devido ao acesso. Tá? E de lá, nós temos a outra cidade que também tem uns atrativos, que é um dos principais, que é o Poço Azul e o Encanto Azul. É no chamado Complexo Poço Azul. Também dispõe de hotelaria lá, hospedagem lá dentro do complexo. E lá você tem várias cachoeiras. Tem a Cachoeira Santa Bárbara, a dos Namorados, enfim. Tá? Para a região lá, se você me perguntar, o ideal, apesar de ser distante, com 4 dias você consegue fazer? Consegue, o básico. O que seria o básico? Primeiro dia só traslado, segundo dia você faria esse complexo Pedra Caída, que querendo ou não você tem que passar o dia lá, mesmo não ficando hospedado. Sim. Certo? Ele fica a 30 quilômetros de Carolina, certo? E o complexo de Poço Azul, Encanto Azul, que também tem a estrutura até de hotelaria. Se não quiser dormir lá, são 115 quilômetros. Mas você vai e volta e dorme em Carolina. Porque Carolina fica mais próximo do aeroporto. Tá, então o mínimo para ficar em Chapadas, 4 noites. Não, 3 noites. 3 noites consegue só em Carolina. Só o básico, tá? Agora não, Maurício, eu quero fazer os principais, quero fazer o completo, quero aquela cachoeira que tem um espelho d'água, eu quero fazer o passeio do Rio Tocantins, e aí a gente já vai para 6, 7 dias, tá? Aí você consegue conhecer ela como um todo. Tá? E é um produto belíssimo, vale a pena, como eu falei. Imagino. Volto a frisar, muita gente não conhece, fala de cachoeira, cachoeira eu já vi, não, mas o diferencial é o acesso. O acesso lá é espetacular. Então... E lá é uma experiência belíssima, que você se reconecta com você mesmo e com a natureza. É difícil até de descrever também. Então tá, obrigada, tá, Maurício. Vamos ver se a gente começa a divulgar mais as chapadas aqui pro pessoal do Rio Grande do Sul. Claro, né? E que precisarem, eu estou inteira à disposição. Eu trabalho eu amo o que eu faço, eu gosto, né? As pessoas às vezes acham que a gente só viaja, elas dizem, não, é viagem de trabalho. A gente sempre acompanha grupos, eu gosto sempre de acompanhar também, tá? Não sou guia, sou turismólogo, também sou minha graduação, administrador de empresas, sou turismólogo. E não sou guia, tá? Mas eu sempre costumo acompanhar a operação,
Então está tudo funcionando, tudo certinho, conforme contratado. Trabalhamos com guias credenciados, buscamos muita qualidade nos serviços que são oferecidos. Sim. Não trabalhamos com qualquer meio de hospedagem, trabalhamos só com veículos de turismo, porque somente dessa forma a gente consegue manter a qualidade. E a gente está vendendo ali um sonho, uma experiência. É verdade. Poxa, aí chegar lá e contrariar o nosso passageiro aí é difícil. Muito obrigada. Espero ter esclarecido. Pena que se a gente Sim. fosse explanar tudo, a gente ia ter que ficar aqui uma semana. Não, mas é só para dar um gostinho pro pessoal ir conhecer. Exatamente, né? Não deixar de conhecer. E Tá buscar lá a MB lá, buscar vocês Isso lá. mesmo. Tá bom? Olha que estamos com vários bloqueios para lá. Obrigada. Exatamente. Se você gostou, deixa um like, ative as notificações e se inscreva no canal.